Olá, amados irmãos, graça e paz. Estou aqui para fazer o último vídeo, que é o nosso capítulo 5 da Epístola de Tiago, carta de Tiago. Então quero convidar os amados para nós meditarmos nesse texto, fazendo uma pequena exegese. O texto começa assim, amados. Escutem agora, ricos, chore e lamente por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodrecerão e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nesse tempo do fim, vocês ajuntaram tesouro. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita no campo de vocês e que foi retido com fraude está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxúria e de prazeres sobre a terra. Vocês engordaram o coração em dias de matança. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Bom, esse texto, ele tem uma conexão com o capítulo 1, tem uma conexão com o capítulo 2, versículo 2 ao 4, capítulo 1, sobretudo, versículo 9 ao 11. E, de certa forma, há uma conexão também com o assunto anterior falado, que é a incerteza da vida, onde fala, o título, né, sobre a incerteza da vida, quando fala que, no versículo 13 do capítulo 4, quando diz assim: escutem, agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócio, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã, o que é a vida de vocês. Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser. E aí isso segue o texto. Ele tem conexão porque esse texto praticamente do capítulo 4, do versículo 13 ao 17, ele tem muito mais um apelo para o rico, para aquele que tem renda, para aquele que é ávido por negócios, sem levar em consideração a vontade de Deus. Por isso esse é o rico ímpio, né? Esse é o rico insensato, que não leva em consideração a vontade de Deus. Que é o objetivo do capítulo 5 de Tiago, é justamente essa denúncia desse rico, que provavelmente é o rico não cristão. Não que não havia na comunidade cristã, a qual a carta se destina de Tiago, cristãos ricos. Até tinham um ou outro. Mas especificamente o que parece é que essa aqui, especificamente, o versículo do 1 até o versículo 6, Tiago está falando claramente ao rico com um propósito. E falando ao rico que é insensato e que não tem o Deus. E depois, logo em seguida, do versículo 7 ao versículo 11, ele vai falar claramente com a igreja e não mais com o rico. Bom, o que parece, por que Tiago está falando sobre a riqueza do rico? Parece que Tiago quer exortar a igreja a não invejar a riqueza do rico. Dado as dificuldades financeiras da comunidade, e que ao longo dos capítulos nós vamos perceber que isso vai acontecendo, né? Ter perseverança nas provações, nas dificuldades, e logo em seguida, no capítulo 5, do versículo 7 ao 11, novamente vai falar sobre as dificuldades do dia a dia, da vida. O que Tiago parece que está mostrando é que o cristão não pode, não deve
invejar a riqueza do rico. Por quê? Porque essa riqueza ganhada injustamente será cobrada um dia. E aí esse um dia aqui, ao longo do texto, nós vamos ver que é o dia do Senhor, o dia do julgamento, do juízo. E aí começa dizendo assim: escute agora, ricos, chorem e lamente por causa da desgraça que virão sobre vocês. Qual é essa desgraça? Está no versículo 3 no final, que diz assim: nesse tempo do fim. Então, o texto, ao longo da leitura, nós vamos ver que esse é o dia do juízo, a qual Deus está dizendo assim, que para o rico, insensato, não fiel a Deus, haverá um fim, e a sua riqueza, haverá um juízo, e a sua riqueza será testemunha de que ele viveu a vida erradamente, não considerando a palavra de Deus. Então, nesse texto aqui, há 4 acusações contra o rico. A primeira acusação contra o rico é a acusação do acúmulo de riqueza. Tiago entende que não é errado ter riqueza. O errado é acumular riqueza. O mau uso da riqueza. E o mau uso da riqueza, ele provoca o que o versículo 17 do capítulo 4 vai falar, que fala assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Ora, o mau uso da riqueza gera pecado. Porque se o cristão, ou até mesmo aquele que não é cristão, tem um acúmulo de riqueza e ele não utiliza dessa riqueza para o bem, ele está pecando. Considerando que toda riqueza no mundo, ela é limitada. E aí o texto vai mostrar que a riqueza, ela é perecível. E o rico que está preocupado em ter riqueza, ele é louco. Porque ele está preocupado em ter riqueza, acumulando de modo injusto. E aí o texto vai mostrar que ele acumulou de modo injusto. E acumulando de modo injusto, toda essa riqueza não é garantia de nada, porque ela é perecível. E o juízo de Deus não é perecível. Ele é eterno. E os olhos de Deus, o ouvido de Deus, ele é eterno. Ele ouve o clamor daquele que está sendo prejudicado. Então, o texto vai dizer assim, no versículo 2: as suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar como fogo o corpo de vocês. É claro que para nós, nosso conhecimento, o ouro não enferruja. Mas o que o Tiago está querendo mostrar é que mesmo o metal mais precioso, em que tem a sua durabilidade, ele não será durável na presença de Deus, e não será durável essa riqueza no dia do juízo. No dia do juízo, todo esse acúmulo de riqueza, todo esse esforço humano para acumular bens, ele não durará. Como ele mostra que não vai durar? Mostrando que o ouro enferruja. Então, é um modo de escrever para mostrar que nada vai durar na presença de Deus nesse sentido. E aí, essa é a primeira acusação, a acusação do acúmulo da riqueza. A segunda acusação que Tiago vai denunciar para o rico, e aí, veja, é para o rico, mas também serve para o cristão que tem posses, para não cair nessa atitude do rico insensato, que é o rico insensato de Provérbios, como nós falamos em muitos momentos. Então, a segunda acusação é a acusação do rico defraudar o pobre. E aí nós conseguimos ver isso no versículo 4, que diz: eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita no campos de vocês, e que foi retido com
com fraudes está clamando, e o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Ora, o que é interessante ver aqui, essa denúncia da injustiça, é que esse clamor chega ao Senhor dos Exércitos, que é um nome judaico para Jesus, para Deus. Então, esse nome judaico, da cultura judaica, que Tiago resgata novamente, pois a boa parte da sua comunidade, da sua destino da carta é de cristãos judeus. Então ele vai nomear Deus como o Senhor dos Exércitos, e a comunidade judaica compreende claramente isso. E o que é interessante é que justamente o Senhor dos Exércitos no Antigo Testamento, em Deuteronômio, vai falar exatamente sobre a lei que proíbe o dono de terras a contratar trabalhadores e não pagá-los ao final do trabalho. Isso para Deus é pecado, porque o indivíduo que trabalha só para ter o dinheiro para comer, fazendo isso, você estaria diminuindo ele mais ainda e agravando mais a situação de situação econômica e crítica do pobre. E Deus não gosta disso. No Velho Testamento deixa bem claro isso. Pisar no pobre, humilhar o pobre, ou se beneficiar em cima da situação de pobreza do pobre. Então, e o texto vai dizer que o clamor dos trabalhadores chegaram até o ouvido do Senhor, e esse do ouvido do Senhor dos Exércitos remete então a toda a cultura judaica e toda a cultura da lei judaica, do como se deveria se portar o rico diante da fragilidade do pobre. Aí diz assim, versículo 5, vocês têm tido uma vida luxuosa. Essa é a terceira acusação de Tiago, que além de acumular riqueza e não se utilizar da riqueza de modo correto, não ajudar o pobre, não ajudar outras pessoas, não fazer o bem, a segunda acusação, então, é de cometer uma injustiça, ficar com o dinheiro do pobre. A terceira acusação é viver uma vida luxuosa, egoísta, despreocupada com a necessidade das outras pessoas. E ter uma vida apenas de prazer, sem nenhuma preocupação com o juízo de Deus, sem nenhuma preocupação com as dificuldades do outro. Essa é a terceira acusação. E a quarta acusação que nós vamos ver aqui é a acusação de que diz assim: vocês engordam o coração em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Então, engordar o coração em dia de matança. Aqui há duas situações possíveis de se interpretar. A primeira delas é, de fato, como tem muitas denúncias no Antigo Testamento, de judeus, né, de homens que se esqueceram da lei de Deus e passaram a matar pessoas para se beneficiar das riquezas que essas pessoas tinham. De alguma forma, matando a pessoa, pegando a sua riqueza ou qualquer outro tipo de injustiça que levasse à morte. Esse é o primeiro ponto que é possível isso aconteceu muitas vezes, e Tiago provavelmente pode estar também se referindo a isso. Também está se referindo, sobretudo, à parte simbólica da matança do coração, que engorda em dias de matanças, que é a parte simbólica de quando justamente você deixa de dar assistência a alguém, dar assistência a um pobre, e aí você automaticamente você está condenando ele à morte. Então é possível que isso fosse, é possível ter essa interpretação também.
Então, o quarto denúncia é matar o justo. A quarta denúncia é matar quem acredita em Deus e matar por não concordar com o que ele pensa e o matando se beneficiando da sua riqueza, dos seus bens, daquilo que ele tem. Isso seria essa situação. Bom, agora o versículo 7 ao 11, essa parte agora, justamente, Tiago está falando só com a igreja. E aí, o que podemos ver aqui é que, se no capítulo 1, Tiago falava sobre perseverança nas provações, agora ele conecta uma outra questão. É ter perseverança nas provações, nas dificuldades do dia a dia, né? E também ter paciência. E aí ele diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns aos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está à porta. Irmãos, tome como exemplo o sofrimento e paciência dos profetas, que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó? E sabe como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Eu vou de baixo para cima. Por que devemos ser perseverantes e pacientes? Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Devemos ser pacientes também porque outros que acreditaram em Deus e em Jesus Cristo, como os profetas, como Jó, foram pacientes, confiaram na graça de Deus. Agora, o versículo 7 vai dizer, né, que devemos ser pacientes como um fazendeiro que, quando planta algo na terra, ele, por experiência, sabe que ele precisa esperar e sabe que essa espera haverá um resultado positivo. Então, o cristão maduro, ele passa por dificuldades e ele sabe que essas dificuldades elas serão vencidas ao longo da sua caminhada, porque ele já venceu outras dificuldades confiando em Cristo, confiando em Deus. E também temos que levar em consideração aqui o versículo 8, e diz assim: sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Veja, se no versículo 1 até o versículo 6 do capítulo 5, há o dia do Senhor para julgar o rico que é insensato e não considera a vontade de Deus, agora nós temos no versículo 8, o Tiago dizendo assim para o povo: sejam pacientes, porque o dia do Senhor está próximo. E tudo aquilo que será dado, foi prometido, será cumprido, será dado. E também sejam pacientes, né? Não se queixando um dos outros, porque diante das dificuldades do dia a dia, poderia haver, então, pessoas se queixando. O Tiago vai dizer assim no versículo 9, não se queixe por conta das dificuldades, mas sejam pacientes como os profetas que foram perseverantes até o final e então receberam a coroa da vida, receberam tudo que Deus prometeu a eles. Então sejam pacientes também como Jó. Sobretudo, sejam pacientes porque Deus, o Senhor, é cheio de misericórdia e compaixão. Agora, o versículo 12 até o final, o versículo 12 começa dizendo assim: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jure nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que sim,
de vocês seja sim e que o não de vocês seja não, para que vocês não caiam em condenação. Ora, acima de tudo aqui, o termo é mais para chamar atenção para um novo assunto. E esse novo assunto qual é? É que o cristão maduro, ele não deve se utilizar de Deus, do nome de Deus, para dar prova do que ele vai fazer. Deve ser suficiente a sua palavra, a sua convicção, o seu caráter, para dizer sim, sim ou não, não. E não precisar de utilizar de Deus, né, para jurar alguma coisa. Tiago aqui não está sendo contrário a juramento, mas Tiago está sendo contrário ao homem banalizar o sagrado, banalizar a Deus e banalizar a sua palavra, ao ponto de usar o nome de Deus para se beneficiar em alguma coisa. Nesse sentido que Tiago provavelmente está se referindo. E aí o texto do versículo 13 até o final vai falar sobre a oração. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chama os presbíteros da igreja e este faça oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, entre eles serão perdoados. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se alguém de vocês se desviar da verdade, se alguém o converter, sabe que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Bom, vou passar um pouquinho do tempo só para a gente terminar, não ter que fazer outro vídeo. Aqui no versículo 13, Tiago está dizendo que se alguém está doente, deve chamar os presbíteros. E os presbíteros aqui são líderes da igreja, provavelmente líderes que já pregavam, que eram pastores presbíteros, e chama os presbíteros, que eram a liderança espiritual da igreja, para orar. E orar e ungir com óleo. A questão da unção com óleo, muitos comentaristas vão dizer que já no período aqui de Tiago, era comum orar e ungir a pessoa com óleo, muito parecido com o sacramento. Era um tipo de sacramento de oração, que você ora pela pessoa e com o óleo materializa essa bênção, essa proximidade com Deus num sacramento. No entanto, o que pode se pensar é o seguinte: a oração com óleo, ela não é extremamente necessária, porque muitas outras curas foram realizadas por Jesus e pelos discípulos sem óleo. Então ela não é exclusivamente, ela não é necessária. Agora, mais Tiago mostra que na sua comunidade já se fazia isso como um tipo de sacramento. No entanto, como só há essa ordenança na carta de Tiago, é possível imaginar que o seguinte, que isso não precisa se tornar uma regra, pois só há em Tiago essa indicação. Mas também é possível que a igreja ore usando óleo, e isso não seria em nenhum mal fazer isso. A questão toda é que
orar para o doente não é uma garantia de que ele será curado, e sim apenas que é nosso dever como cristão crer que Deus está nos vendo e segundo a sua vontade ele pode nos curar ou não, pois isso já aconteceu na vida de Paulo, que ele orou e não foi curado, assim como Paulo orientava Timóteo sobre a sua doença do estômago e Paulo não orou para ele ser curado. Então, não devemos criar uma teologia dizendo assim, que se você orou por alguém, né, ou alguém recebeu uma oração e o indivíduo não foi curado, é porque ele não teve fé. Tu não pode criar essa teologia, tá? Mas entender que é da vontade de Deus que nós coloquemos em Deus as nossas aflições, as nossas dificuldades e oremos a Ele para que Ele nos ajude. Outro ponto do texto é sobre confessar pecados. O que o texto parece mostrar é que é possível sim intuir que há pessoas que não se curam porque têm pecados não confessados. Agora, nem sempre uma pessoa que não foi curada é porque ela tem um pecado não confessado. Mas o que o texto está dizendo é que havia nesse momento aqui, e é possível ver no momento da carta de Tiago, pessoas que deveriam confessar o seu pecado para poder ser curada por Deus. Então, isso é bem plausível de entender, pois tem muitas pessoas que vivem fora da vontade de Deus e muitas vezes não recebem uma bênção de Deus porque estão fora da vontade de Deus, vivendo uma vida de pecado. Ou pecou e não confessa o seu pecado, não pede perdão. A outra possibilidade da leitura, de um outro ponto do texto, é os membros confessarem pecado um ao outro. O que o texto parece dizer é que é possível isso, de membros encontrar alguém confiável, ou um líder da igreja, ou um amigo da igreja que seja confiável, e confessar a ele o seu pecado, né? E orar junto. Mas o que o texto mais parece estar dizendo é que aqueles que cometeram o pecado com o outro devem chamar o outro ofendido e confessar o seu pecado e se arrepender. É isso que o texto está claramente dizendo. É nesse sentido maior, de que há uma necessidade de chamar a outra pessoa que pecou e que foi ofendida e confessar o pecado, confessar a ofensa e pedir perdão. E fazendo isso, Deus abençoa. Agora, quando vivemos de modo mascarado, que é o que o texto de Tiago parece mostrar muito, a questão do homem dúbio, coração dúbio, espírito dúbio, isso Deus não se agrada. Então, seria essa questão. E a última é de nós conseguimos trazer alguém que se desviou do caminho, né? Sabe que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. O que o Tiago está querendo terminar a dizer é o seguinte, que nós devemos anunciar o evangelho, e quando anunciamos o evangelho e uma pessoa se converte do seu mau caminho, Deus o salva da morte sua alma, da condenação, e perdoa, cobre a multidão dos seus pecados com o perdão da graça dele em Cristo Jesus. É isso. Me desculpe por passar o tempo todo. Um abraço aos amados irmãos e obrigado por ter assistido os vídeos. Tudo de bom, um abraço.